incertezas, e é necessário conhecer os segredos do reino para que possamos avançar e vencer cada dia após dia. Mas antes de receber a palavra, é preciso preparar os nossos corações. Os nossos corações têm que estar desejosos de ouvir o que o Senhor preparou para esta noite. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando desde a hora que você se preparava para vir, a este local, até o momento que você sair daqui. Você vai ser inundado por uma atmosfera toda especial produzida pelo Espírito Santo de Deus e está neste lugar. Então eu te convido a fechar os seus olhos, a esquecer de todas as suas ansiedades, a esquecer de todos os seus problemas circunstanciais, a esquecer de tudo aquilo que possa ser causa de resistência de você escutar a doce voz do seu Senhor. E nós oramos, Senhor meu Deus e meu Pai, já te agradecendo pelo privilégio de ouvir e comungar da tua palavra. Nós estamos aqui abrindo as portas dos nossos corações para que o Senhor venha falar conosco de um modo todo especial. O Senhor sabe o que aflige o coração deste homem e desta mulher. O Senhor sabe qual que é a busca deste jovem. O Senhor sabe o que anseia o coração deles de receber. Então, eu sei que o Senhor toma seu lugar de honra, seu lugar de glória. E o Senhor vem falar com o teu povo. E o seu povo está pronto para te escutar. Porque estamos, Pai, estamos dispostos a entender dos teus tesouros escondidos que revelam o teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia. A passagem é muito conhecida. Ela está descrita no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 25. Na verdade, tá? A palavra do Senhor diz assim: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr à prova Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns salteadores. Estes, depois de lhe retirarem a roupa e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximou-se, fez curativos dos seus ferimentos, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3
caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Essa palavra é grandiosa, ela é reveladora. Aqui contém segredos que edificam a nossa fé, que nos fazem construir realmente a nossa vida como verdadeiros cristãos, que somos chamados a ser. E ao ler esse trecho das Escrituras, nós nos deparamos com algumas perguntas. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor responde com uma outra pergunta, para que nós possamos entender o que nós estamos buscando. É preciso responder muitos questionamentos. E ele fala assim: o que está escrito? Porque se você souber o que está escrito, o seu coração descansará em paz, porque você está cumprindo aquilo que está escrito, né? E uma última pergunta: quem é o seu próximo? São 3 perguntas que são feitas ao longo, né, desta parábola maravilhosa. Essa parábola também contém alguns personagens. Os salteadores. Quem são os salteadores? É o maligno, que me declara João 10:10: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Os salteadores representam a ação do inimigo para ceifar vidas, para acabar com projetos, para aniquilar sonhos, para retirar nós de trilharmos o caminho verdadeiro na construção e no cumprimento de nossos propósitos. Este é o papel do salteador. E o Senhor Jesus deixa muito claro a presença dele destruidora em alguém que estava à deriva. Porque aquele homem caído à beira do caminho, ele descia da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Ele saía da provisão dos céus, da terra da paz, para ir ao encontro das coisas mundanas. Ele representa muitos de nós quando nós ficamos à beira do caminho, quando nós não sabemos para onde ir, nem o que fazer, nem por que estamos nesse determinado lugar, ouvindo determinadas coisas. Este homem nos representa, esse homem que está simplesmente de passagem. Também tem outros personagens muito intrigantes, que talvez também nos represente, que são as pessoas que vivem, né, dentro de uma igreja, se é assim que podemos chamar. Ali nós encontramos os religiosos daquele tempo, representados pela figura do sacerdote e do levita. O sacerdote era aquele que verdadeiramente sacrificava os animais, acendia a menorá, queimava incenso diariamente e continuamente para o Senhor no serviço do templo. Alguém revestido de autoridade dos céus, alguém que conhecia a palavra, não era uma pessoa por acaso. E ali também tinha o levita. O levita pode ser um adorador? Pode ser um representando aqueles que adoram. Mas os levitas, naquele tempo, onde existiam os templos, o templo, né, do Senhor, que era um único templo, ele trabalhava na administração da casa. Ele também era da tribo de Levi, não exercia funções sacerdotais, mas era impregnado das coisas do templo, conhecimento absoluto das Escrituras. Também viu um necessitado e não teve tempo para ele. Talvez o homem à beira do caminho nos represente, talvez o sacerdote, o levita nos represente. E o último personagem que nós vamos trazer aqui a nossa meditação esta noite é o samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos
povo muito lixado. Dizem os estudiosos que eles ainda existem, é uma população muito pequena, não chega a 1000 pessoas. Eles ainda moram nas circunvizinhanças do Monte Gerizim. E eles são tidos como primos bastardos, porque quando veio o domínio babilônico e levou todos os cativos, alguns remanescentes ficaram ali. E para sobreviver, alguns judeus se miscigenaram com o povo inimigo e adquiriram práticas pagãs e fizeram algo que era meio híbrido em termos religiosos. Então, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por isso, os judeus preferiam essa estrada estreita, difícil, íngreme, que tinha um despenhadeiro para sair de Jerusalém e voltar quando eles vinham adorar no templo. Porque essa estrada não passava pela Samaria. E eles tinham repulsa do povo samaritano. Então eles preferiam este caminho difícil do que se cruzar com os seus primos, vamos dizer assim, com as pessoas que poderiam lhe proporcionar um caminho mais seguro. Então, o que sobra para nós de interpretação? Este homem moribundo, muito provavelmente era um judeu, o que aumenta o nível de responsabilidade daquele sacerdote e daquele levita, porque viu um cidadão seu, viu alguém que era um dos seus, à beira do caminho, e não teve coragem nem de olhar se estava realmente morto. Simplesmente passou de lado, ou seja, passou lá, fez questão de passar mais longe. Estes são os personagens desse contexto que nós estamos analisando essa noite. Aqui nós encontramos algumas filosofias de vida. O salteador provavelmente pensa assim: o que é meu, o que é seu é meu também, eu vou te tomar, eu vou ter para mim. O levita e o sacerdote talvez pensem assim: o que é meu, o que é seu, perdeu, problema seu, cada um com os seus problemas. Talvez essa seja a filosofia deles. Quantos aqui pensam assim: o problema não é meu? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou me envolver nessa causa? O problema não é meu. Essa é a filosofia do sacerdote, do levita. E o samaritano, qual que é a filosofia dele? O que é seu, mas o que é meu, se você estiver precisando, eu te disponho o que eu tenho, para que você não sinta falta e possa também ser suprido nas suas necessidades. O que é seu, o que é meu também pode ser seu. Essas são as filosofias. Este é o contexto dessa parábola. E essa parábola foi escrita com um propósito muito pedagógico de Jesus, para nos ensinar a verdadeira lição de vida, que é: não devemos só conhecer as palavras, porque se você for ver a resposta daquele intérprete da lei, ele disse com tanta intensidade que tem que ser de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todo o entendimento, ou seja, tem que ser uma adoração completa ao Senhor. Os seus pensamentos não podem ter devaneios, o seu coração não pode ter dúvida, tem que ser uma entrega incondicional. Ele sabia disso, por isso ele respondeu tão intensamente: eu sei a resposta. E aí o complemento: tem que amar na mesma intensidade que eu amo ao meu Senhor, eu tenho que amar a mim mesmo, para cuidar de mim. E esse mesmo amor intenso, verdadeiro, sublime, tem que ser dispensado ao meu irmão, ao meu próximo. E aí Jesus maravilhosamente pergunta para ele, explica para ele quem é o próximo dele, com o único propósito de fazer este homem herdar a vida eterna. Porque essa era a dúvida dele: será que eu tenho a vida eterna, Senhor Jesus? Essa era a dúvida do coração dele. Muito embora ele soubesse como ele tinha que adorar e amar ao seu Senhor, muito embora
E esse é o propósito também dessa parábola, mas tem muito mais. Uma das coisas que a gente aprende é o valor da ajuda. Todos precisamos ser ajudados. Quantas vezes ficamos à beira do caminho? Quantas vezes estamos machucados, cheios de feridas, maculados, chicoteados, destruídos? Às vezes é dentro do nosso casamento, às vezes é em termos profissionais, às vezes são as lutas deste tempo que nos fragilizam, que nos deixam à beira do caminho. Mas para ajudar, não pode julgar. O samaritano, Jesus deixa claro que era samaritano, ele não foi lá e viu: ó, é judeu, né? Será que eu ajudo? Será que eu ajudo ou não ajudo? Ajudo, não ajudo? Faço ou não faço? Será que eu quero fazer isso? Ele não teve nenhuma dúvida. Ele viu o necessidade, foi lá e ajudou. Porque ele não julgou. Porque o sacerdote, o levita, julgaram o problema dele. Quem mandou passar sozinho por ali, o caminho difícil. Cada um com o seu B.O., ele que resolva. O samaritano não julgou. O samaritano não olhou se era crente, se não era crente, se era cumpridor da lei, se não era, se dava o dízimo, a oferta. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Para ajudar, é necessário vontade de ajudar, ordem prática. O que ele fez? O cara estava nu, levaram as roupas dele, deixaram ele completamente ensanguentado, cheio de feridas, despiram ele, humilharam aquele homem, humilharam completamente aquele homem, a ponto do sacerdote não querer se envolver, do levita muito menos. Mas aquele samaritano, que nem é o lugar dele passar, passou por ali, provavelmente pegou das suas próprias vestimentas, generosamente regou as feridas. Se você for ver, o vinho, ele o óleo representa o Espírito Santo. Derramar o óleo era uma espécie de analgesia, era um analgésico, não doía mais tanto assim. E o vinho representa a presença de Jesus, a alegria de nossas vidas. Mas o vinho também tem um poder curativo. Ele também é um remédio. Aquele homem dispôs de tudo que ele tinha em abundância. Ele não olhou. Para ajudar, eu preciso de empatia. Talvez ele pensasse, né? E se fosse eu à beira desse caminho? Quem me socorreria? Quem olharia para mim com piedade, com abnegação, com vontade de ajudar, com vontade de me tirar deste lugar tão difícil que eu me encontro? No amor ao próximo, essa é uma grande verdade dessa parábola. Ele transcende posições sociais, ele transcende religião, ele transcende status social, ele transcende todas as coisas, porque ele vem de Deus. Deus é o nosso auxílio. Ele é aquele que nos cura todas as feridas. Entender isso, amados, é necessário se nós quisermos verdadeiramente ajudar. O sacerdote e o levita fazem parte daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas preferem passar de longe na vida das pessoas. Pregam para quem já sabe. O sacerdote, irmãos, desse tempo aqui, não tocava morto. Ele imaginou que o cara estava morto, ele passou de longe. O levita tinha afazeres muito urgentes e importantes. Não tinha tempo para socorrer ninguém. Eles cumprem seus compromissos.
mas nada fazem para o reino de Deus. Não adoram, sabem, mas de fato não aprendem. Trabalham para si, não para Deus. São indiferentes e insensíveis à dor alheia. É muito triste dizer, irmãos, mas neste mundo nós estamos recheados de sacerdotes e levitas. Poucas pessoas dispostas a verdadeiramente amar e abraçar e curar os feridos do seu próximo. Na igreja primitiva, lá no primeiro século, existiu um ensino muito bonito a respeito disso. Quando eles pregavam sobre essa história, eles faziam um paralelo muito lindo de Jesus Cristo. Eles falavam assim, que o vinho e o azeite eram a presença manifesta de Jesus, que cura nossas feridas, que vem ao encontro das nossas necessidades, que verdadeiramente provém aquilo que a nossa alma tanto anseia. E é uma verdade, porque como alcançaremos a vida eterna se não for por intermédio de Jesus? Como herdaremos o reino dos céus se não for pela cruz do Calvário? Como resistiremos nos dias maus a tamanho assalteadores se não for o Senhor Jesus a nos socorrer na pedra do caminho? Não é verdade? Então, verdadeiramente, essa interpretação espiritualmente tem muito sentido. E eles falam também das feridas. Quando eles analisavam lá no primeiro século essa passagem, eles falavam que as feridas são frutos da nossa desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus e preferimos sair da presença dele, nós estamos expostos a todo tipo de ataque, a todo tipo de ruína. E a ruína começa devagarzinho. Talvez no primeiro trecho da estrada, o homem, ele não tinha se dado conta do risco que ele corria. E é assim conosco. Se nós pararmos de vir à igreja nos primeiros dias, nos primeiros meses, nós não sentiremos muita diferença, porque ainda estaremos no vácuo, daquele conhecimento. Mas na medida que ele adentrou naquele caminho estreito, difícil, íngreme, diz que era uma descida mesmo, era muito difícil, eram 900 metros, muito difíceis, daquela estrada. Ele se deparou com pessoas que só queriam explorar, retiraram as suas vestes. Sabe o que as vestes representam? As vestes nos dão cobertura. O Senhor diz que na eternidade vestiremos vestes de louvor e adoração. Retirar as vestes significa que ele saiu completamente da presença de Deus. Ele estava no completo abandono. Mas essas feridas, essas machucaduras, não levaram ele à morte. Ele ainda respirava, ele ainda estava vivo. Aí chega o bom samaritano, o improvável, aquele que ninguém esperava que ajudasse. Ele vem, ele olha, afaga, joga azeite, joga vinho, dá o melhor que ele tem, se dispõe das suas próprias vestes, desce do seu, provavelmente, jumentinho, que era muito comum, coloca o homem. Olha a dificuldade. Um homem sem força, semi-morto. Ele coloca o homem em cima daquele animal. Sabe o que representa isso? Isso pode representar Jesus do Calvário, carregando a
aquela cruz pesada, aquela cruz, e sendo chicoteado, e perdendo sua vida, com aquela coroa de espinhos. Ali os salteadores estavam despiram Jesus, massacraram Jesus. E esse dorso desse animal pode representar exatamente isso. O Senhor Jesus estava dando um ensino precioso, que por mais machucados que nós estejamos, por mais destruídos que nós estejamos, por mais que nós tenhamos feito para nos afastar da presença dele, ele é fiel e justo. Ele veio ao encontro da nossa necessidade. Ele nos carrega no colo se preciso for. Ele derrama do seu óleo, do seu azeite sobre a nossa cabeça. Ele nos cura, nos revigora. Ele nos leva para a hospedaria. Sabe aonde é a hospedaria, amados? É a casa do Senhor, é onde você se encontra agora. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia, você está na hospedaria do seu Senhor. O Senhor Jesus chega quando você está à beira do caminho, à beira da morte, e Ele te traz vida. Ele carrega as suas dores, as suas enfermidades. Ele carrega tudo aquilo que te destrói. Ele leva sobre Ele todos os seus pecados. O Senhor Jesus estava revelando ali, numa simples parábola, segredos incontáveis da graça e da misericórdia dele sobre nossas vidas. E os 2 denários? Ele chega, ele cuida a noite inteira daquele homem. Aí ele fala assim: 2 denários. Fui pesquisar também. 2 denários eram suficientes para pagar 20 dias de hospedagem. Aquele homem poderia ficar lá sendo cuidado, alimentado, descansando, repousando 20 dias. Aqueles 2 denários representam aqueles 2 mandamentos que nós lemos no começo, que são os mandamentos do amor. Aqueles 2 denários representam o amor infinito do Senhor para conosco. Ele pagou tudo o que era necessário. Ele quitou a nossa dívida. A graça imerecida veio sobre nós. Aleluia. Éramos pecadores, não somos mais. Continuamos sendo assim, amados. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Oh, aleluia. Ele vem e ele fala assim, ó, presta atenção.
Esta semana eu estava assistindo um vídeo daquela pregadora americana, a Joyce Meyer, e ela estava contando a história da vida dela, um trecho da história da vida dela. Eu queria compartilhar com vocês esse trecho dessa história que eu achei belíssima, me comoveu. A Joyce Meyer, quando criança, vivia com seus pais mesmo, verdadeiros. O pai era pedófilo e abusava dela continuamente. E a mãe ignorava esse fato, não a protegeu, não a livrou. E ela cresceu nesse lar disfuncional. Aceitou Jesus, se libertou, daquela situação difícil, se casou, se tornou uma grande ministradora da palavra, escreveu vários livros, que são best-seller, uma mulher muito usada. Mas ela tinha essa dor. Ela não entendia como uma mãe podia fazer aquilo com o seu próprio filho. Ela não entendia como um pai podia agir daquela forma. Os pais foram envelhecendo, já não davam conta mais de cuidar de si mesmos. Ela, não sei se irmão ou se irmã, foram auxiliá-los, porque é dever dos filhos cuidarem dos pais. Temos essa missão. Mas ela não encontrava forças para fazer aquilo. Ela falava assim: eu não quero, o meu coração não está disposto a fazer isso. Aí o Senhor falou com ela através dessa passagem que como ela queria viver o amor, se ela não amava o próximo, ela podia ajudar. E aí ela foi cuidando, colocou numa casa de repouso, ia sempre visitar. E queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, o pai dela se converteu no fim dos seus dias. Serviu ao Senhor com alegria durante 2 anos e foi recolhido. E para ela foi uma grande vitória. Restava a mãe. Uma mãe, por incrível que pareça, ela tinha mais dificuldade de lidar. Um belo dia a mãe chega para ela e fala assim: filha, você me ama? E ela falou assim: eu sempre prefiro a humildade, a verdade acima de tudo. Aí eu disse para ela: como uma filha ama sua mãe, não te amo. Eu te amo muito mais, porque eu te amo com um amor que transcende a lei. Eu te amo com o amor de Deus, porque você é meu próximo. A você eu posso ajudar. E ela cuidou da mãe dela enquanto a mãe viveu. Amados, por que eu estou falando isso para você? Porque amar quem nos ama é fácil. Ajudar os conhecidos também não é muito difícil. Mas amar quem provoca feridas, dores antigas, é só para quem entende o amor de Deus, que transcende todo entendimento humano. É esse amor que o Senhor Jesus estava dizendo que este homem precisava sentir. Não era o amor eloquente que anunciava o livro de Deuteronômio com toda a pompa, mas era um amor incondicional que libera perdão, que cuida, que ajuda, que coloca de pé, que restaura, que leva ao encontro de Jesus Cristo, a alma que está moribunda. É esse amor que está descrito nessa parábola. É esse amor que o Senhor Jesus veio anunciar através dessa passagem. É esse amor que Ele espera encontrar de nós,
quando nós herdarmos a vida eterna, é porque finalmente temos este amor pulsando em nossos corações. Vocês estão entendendo, meus amados, minhas amadas, meus irmãos, minhas irmãs, a profundidade desse texto, que vem cortando os nossos corações. Servir e ajudar são a verdadeira causa de felicidade. Ninguém é feliz porque tem como é que chama? A Ferrari. Ele pode ser um snob, cheio de si, mas feliz não. Porque ele viajou o mundo inteiro. Ai, que felicidade. Não, ele tem boas memórias. A felicidade é estar com a alma completa, com a alma cheia. Não de si mesmo, mas do reino de Deus. E a felicidade verdadeira vem de servir, de ajudar, de compartilhar. Toda a riqueza que o Senhor deu para Abraão, ele dispôs do reino de Deus. Toda a riqueza que o Egito deu para aquele povo que era escravo, quando saíram libertos, foi para montar um tabernáculo para o Senhor. Toda a riqueza que Davi amealhou com suas guerras, com as suas conquistas, com seus grandes feitos, aquele homem que era segundo o coração de Deus, ele ergueu um templo para o Senhor. Porque a verdadeira riqueza está em adorar o Senhor. E o Senhor espera ser adorado com um amor sincero, com um amor profundo, com esse amor que Ele nos ensina através das Escrituras Sagradas. Porque Ele responde para o intérprete da lei, Ele fala assim: vai, faça isso. Se você fizer isso, você herdou a vida eterna. Mas vamos à parte que nos interessa e os segredos deste texto. Quais são os tesouros escondidos aqui? Um deles é que pôr o nosso amor em prática. Se verdadeiramente agíssemos como os bons cristãos, o mundo seria outro. Esse é um segredo. Um outro segredo revelado aqui é a força do amor. O amor constrói pontes. O amor quebra, rompe distanciamento social. Quebra paradigmas de crenças religiosas. O verdadeiro amor de Deus, quando chega, ele provoca uma unidade. E sabe o que Jesus diz acerca da unidade? Que aonde está a unidade do corpo dele, a manifestação dele para o mundo, e o mundo reconhece que ele foi enviado do Pai para colocar as pessoas sobre os seus ombros e carregá-las até a hospedaria. E um dia Ele vem nos buscar. Ele dará recompensa para tudo aquilo que fizermos. Ele virá para a hospedaria que Ele nos deixou. Ele restituirá tudo aquilo que nós tivermos gastado. Nos dará em dobro e nos levará para o seu reino. Isso é muito profundo. Este é um grande segredo contido aqui. O amor transforma. E você sabe que muitas pessoas falam assim: eu não vou dar conta de fazer isso, porque eu sou mau, eu faço coisa errada, eu minto mesmo, eu não tenho coragem de ajudar ninguém. Sabe qual que é o conselho que eu dou para você que pensa assim? Comece a fazer o bem. Confronte você mesmo. E você vai ver que o amor vai vencer. O amor vai te fazer coisas pro reino. Vai te blindar do ataque do mal. Vai curar os seus pensamentos. Vai te fazer nova criatura.
Porque o amor é isso. O amor é uma ruptura das trevas da luz. Amém? Um outro segredo, e esse é precioso, ele quebra a dureza dos nossos corações. Quando nós verdadeiramente amamos, quando verdadeiramente servimos, quando verdadeiramente somos sinceros na ajuda, os ensoberbados não resistem, as trevas não persistem, caem por terra tudo aquilo que impede o reino de Deus de acontecer. Tem coração duro na tua família? Tem pessoas resistentes? Ame-as, as trate com respeito, seja educado, seja assertivo, em todo tempo prega a palavra do Senhor através dos seus gestos, das suas atitudes. Rompa com esse estigma que aquela pessoa é daquele jeito. Não, ela é daquele jeito porque nela ainda não habita o Espírito Santo. Porque ninguém é o mesmo depois de encontrar com Jesus. Aquele homem caído à beira do caminho se encontrou com um bom samaritano que nós já dissemos aqui, que é Jesus. E ele saiu da morte para a glória a Deus. E o último e precioso segredo que já foi revelado aqui ao longo dessa ministração é do poder da cruz. Só quando estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus